Vou te mostrar neste vídeo que a casa começou a cair nos bastidores de Brasília e o desespero tomou conta do topo do poder. Vou revelar o que o braço direito de Lula andou aprontando dentro do gabinete presidencial para fazer o cerco se fechar de vez sobre o Planalto, enquanto o PL exige a quebra de sigilo da porta de entrada da Alvorada para provar vazamentos secretos da Polícia Federal. O ministro André Mendonça descobriu encontros de diretores da PF com investigados, noitadas de uísque e manobras escusas para blindar o filho de Lula. Mas o sistema reagiu com fúria. Bastou a direita escolher seu vice para o STF, exumar uma acusação arquivada e tentar destruir a chapa no tapetão. O que eles estão tentando esconder a todo custo para se manter no poder? Preste muita atenção, porque as peças que vazaram hoje vão fazer o Brasil tremer. Veja. Vocês sabem daquela acusação da tal da Soraya Tronic e do Lindbergh Farias contra Alfredo Gaspar. Eles tinham acusado Alfredo Gaspar de violação, não vou dizer aqui o crime, porque senão cai o vídeo. Mas enfim, todos vocês sabiam que isso tinha sido feito lá atrás. O Alfredo Gaspar apresentou um vídeo se explicando, disse que na verdade isso não tinha a ver com ele, tirou de livre e espontânea vontade material de DNA dele para poder ser confrontado e provar sua inocência. Isso estava nas mãos da Polícia Federal para morrer num arquivamento. Aí vem o Alfredo Gaspar e é nomeado vice da chapa do Flávio. O que acontece? Um dia depois, ele vira alvo de um pedido de inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal. Segundo a coluna do Estadão, a PF pediu autorização para investigar o deputado por denúncia de violação, como eu mencionei, inclusive suposto suborno. A PGR pegou, levou o pedido para o STF e as diligências, que claro, caíram com o Gilmar Mendes, agora foram autorizadas. Ele já mandou que em 15 dias todo mundo se manifestasse. Tem uma pressa danada agora o Gilmar para solucionar aquilo que os bastidores policiais e judiciais sobre o caso davam conta que estava à beira de ser arquivado. Aquilo ia morrer no ostracismo porque o próprio Alfredo Gaspar já tinha se defendido ao contento e demonstrado não fazer parte daquilo. Mas, como ele se tornou vice na chapa do Flávio, exumaram, não é, o cadáver dessa acusação e agora vão para cima do Alfredo Gaspar. Se eles não conseguem evitar que o Flávio se candidate, talvez eles queiram agora evitar que o Flávio tenha um vice, ou pelo menos que tenha um vice com capacidade de atingir, né, ou de colher votos do Nordeste, um vice com capacidade de dar palanque ao Flávio no Nordeste, um vice com capacidade de ser uma pessoa forte, não é, sobre a pauta de segurança pública. Talvez até o próprio Alfredo Gaspar pudesse ser o ministro da Justiça. Foi revelado por que André Mendonça desconfia da PF do Lula, nesse contexto em que Lula quer um acordo com Mendonça para evitar a prisão do chefe da PF. O governo Lula acaba de escalar o ministro da Justiça para costurar ali um acordo entre o ministro André Mendonça e o diretor-geral da Polícia Federal. E quando você souber os motivos que o ministro tem para desconfiar da PF, você vai entender por que esse caso não é de reunião, é um caso de inquérito. Leia aqui comigo na coluna da Malu Gaspar no Jornal o Globo, intitulada Master INSS. Ministro da Justiça vai tentar um acordo entre Mendonça e diretor-geral da PF. O ministro da Justiça vai buscar definir com o chefe da PF as condições necessárias para preservar o trabalho dos policiais sem criar ruídos com o relator das investigações, que é o André Mendonça. Para tudo então e presta atenção no que isso aqui significa. O ministro do Supremo determina providências dentro de uma investigação que ele preside. E aí a solução do governo não é ir lá e cumprir a decisão. É, veja bem, negociar as condições dela. A decisão judicial não se negocia em reunião secreta de gabinete. Ou se cumpre, ou se recorre. E agora veja os motivos da desconfiança do Mendonça e eu preciso que você se segure firme, porque a coluna, ela lista um a um. O primeiro é o mais escandaloso de todos. Segundo a Malu Gaspar, as desconfianças começam pelo fato de que o diretor-geral da Polícia Federal, ele participou na noite de uísque e charutos promovida por Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, lá em Londres. O chefe da polícia que investiga o Master, bebendo uísque com o investigado. O segundo motivo é ainda mais grave juridicamente. O senador Jacques Wagner, ele pediu uma audiência ao ministro André Mendonça exatamente no mesmo dia em que a PF pediu autorização para a operação contra ele no caso Master.
E o próprio ministro, ele registrou na decisão dele a suspeita de vazamento. Pior, gente, a coluna, ela lembra que imagens publicadas pelo próprio Globo mostraram que nesse mesmo dia o Jacques Wagner e o diretor-geral da Polícia Federal estavam ali numa conversa de pé de ouvido num evento do Palácio do Planalto. Que loucura! Os dois conversam ao pé do ouvido, segredos, e de repente, no dia, coincidentemente, da busca e apreensão, tá lá o Jacques Wagner pedindo audiência com André Mendonça. E se você acompanha o canal, você sabe que coincidências não existem em Brasília. Vamos para o terceiro motivo. O delegado do caso do INSS, ele foi trocado e ele foi mandado para outra coordenação, para outra atuação, sem que o relator André Mendonça fosse comunicado. Quarto motivo. O sigilo do Lulinha foi quebrado em janeiro, mas, veja bem, os relatórios só chegaram no fim de julho, depois da cobrança do ministro. Quinto motivo, as tentativas da Polícia Federal para desmembrar os casos do Lulinha, mandar para outro ministro, distribuir para outros relatores, que fracassaram em relação ao segundo inquérito, que foi sorteado e caiu com Mendonça, mas deram certo no terceiro, que caiu com Flávio Dino, e aí isso foi celebrado pela defesa do Lulinha. Ou seja, tá tudo errado ou estranho no trabalho da Polícia Federal, nesse caso, quando envolve a direção geral. E isso tudo justifica a decisão do André Mendonça de impedir que mudem a equipe da PF que toca o caso. Mas calma que não acabou, porque aí veio a reação da corporação. Os 27 superintendentes da Polícia Federal, que são escolhidos politicamente, eles assinaram uma nota dizendo que a atividade investigativa da polícia não se submete a interesses políticos, ideológicos ou pessoais. Pois bem, então que não se submeta. Então que quando tem conexão você mantém os casos com o mesmo ministro. Então que não se vaze operação para investigado. Um dos superintendentes, ele resumiu isso aqui, para a coluna. Se a gente aceitar uma coisa dessas, a decisão do Mendonça, que manda manter a equipe, daqui a pouco qualquer juiz do interior vai querer dizer com quem que tem que estar o inquérito, quem que tem que ser o delegado. Mas para, porque o Moraes fez isso nos inquéritos dele e ninguém reclamou. Aí não teve notinha da Polícia Federal, isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é político ideológico. Não pode, a Polícia Federal tem que ser técnica. Olha, eu concordo que tem que ser técnico, tem que ter autonomia, mas eles estão usando dois pesos e duas medidas, é o mesmo que os políticos de toga fazem. O cerco está se fechando em torno do gabinete presidencial do Lula às vésperas da eleição por conta de duas investigações que eu vou te explicar agora detalhadamente quais são. Bom, a primeira delas é a do Marcola. Tem o Marcola, que a gente sabe qual é, e tem o Marcola do Lula. O Lula tem um Marcola para chamar de seu, e esse Marcola do Lula agora, segundo a Bela Megali, na sua coluna no Globo, vai prestar depoimento e explicar os tais repasses que recebia da lobista Roberta Luxinger. Todo mundo sabe, todo mundo que tem dois neurônios e um conversa com o outro, que nada daquilo era empréstimo. Não era empréstimo. Ninguém pede empréstimo para quem rouba velhinho. E esse dinheiro que era repassado da lobista Roberta Luxinger para o gabinete ou para o chefe do gabinete do Lula, a grande questão que vai estar nesse depoimento é se era só para ele ou se era em nome de alguém. Ou seja, esse chefe de gabinete, esse Marcola, poderia estar recebendo dinheiro em nome de terceiros e a gente não sabe, pela proximidade que ele tem do próprio presidente da República, se isso não pode estourar na cabeça do próprio Lula. Já pensou se eles descobrem que, de repente, dentro da presidência da República havia repasse desse tipo de dinheiro? Meus caros, a gente tem que cogitar isso, até porque a Roberta Luxinger estava envolvida, e a gente não sabe até em que grau, talvez até envolvida demais com o Lulinha, que é filho do Lula. Então, isso vai acontecer nos próximos dias e pode estourar como uma bomba na cabeça do presidente da República. A segunda investigação que está em curso é um pedido do PL para que se diga a lista, eles estão pedindo para que se quebre o sigilo da entrada e saída do Palácio do Planalto, da Alvorada e do gabinete pessoal do presidente Lula, porque há uma desconfiança de que ele simplesmente se encontrava com o diretor-geral da Polícia Federal e esses encontros, essa desconfiança dá conta disso, esses encontros poderiam responder por um vazamento de informações da cúpula da Polícia Federal ao próprio presidente da República, no sentido de contarem para ele o que se estava investigando sobre o filho dele, Lulinha. E se uma coisa tiver a ver com a outra, meus caros, a bomba estoura por completo. Se o Lula estivesse recebendo vazamentos da Polícia Federal, o Lula comete crime. Ele está, inclusive, obstruindo a justiça. E se o Lula, de alguma forma, está relacionado aos repasses que a Roberta Luxinger fazia ao Marcola, bom, ele comete de novo o crime, porque, enfim, ele estaria recebendo
recebendo dinheiro que não é dele. Portanto, meus caros, esse tipo de quebra, esse tipo de cerco vai ser devastador se for para frente. É óbvio que a gente sabe que muita gente vai tentar blindar o governo, mas repito, se de alguma maneira a gente, nos depoimentos do Marcola, descobrir que ele recebia dinheiro para outras pessoas e quem sabe até temos que cogitar o próprio presidente, pode ser, não se sabe, e por outro lado, se o presidente estava recebendo a cúpula da Polícia Federal para saber o que era feito das investigações sobre o seu filho, bom, nós temos a possibilidade de que o presidente se envolva com 2 ilícitos pela frente. E se você juntar um com o outro, a coisa pode ficar ainda pior. Afinal, repito, o Lulinha, que seria o investigado pela Polícia Federal, também está relacionado a Roberta Luxinger, que fazia os repasses para o tal do Marcola. Meus amigos, isso tudo às vésperas da eleição está movimentando Brasília. Tem um quebra-quebra nesse momento para nada disso estourar antes das eleições terminarem. E tem, por outro lado, um quebra-quebra para que a justiça seja feita, afinal, que a gente tenha a capacidade de, antes de votar, saber quem é quem nesse rolo todo. Meus caros, deixa aqui o seu comentário, a gente vai acompanhar essa história toda de perto e, obviamente, aqui no canal, se inscrevendo, deixando aí a sua inscrição, que é gratuita, fazendo parte da nossa comunidade, você vai estar por dentro de tudo.